bom? Então, vai estar dividido em 4 pontos: as dimensões interligadas dos indicadores sociais, a classificação dos indicadores sociais, né, os tipos, né, de indicadores utilizados na avaliação e monitoramento de políticas públicas, as propriedades dos indicadores sociais e o uso de indicadores sociais no contexto de políticas públicas. Então, as dimensões interligadas. As primeiras coisas que a gente tem que ver, né, é que indicadores sociais, eles surgiram exatamente com a intenção de monitorar e avaliar as políticas públicas, né? Na década de 60, chegou-se à constatação, né, que com o enorme crescimento econômico que veio de 1945 até 1960, no final da Segunda Guerra Mundial, o crescimento econômico, basicamente monetário, ele não se refletia em distribuição, muito menos em aquisição social igualitária para a sociedade. Então surgiu a necessidade de criar indicadores para poder avaliar o alcance social das pessoas, né? E, obviamente, surgiu também porque surgiram as políticas sociais, né? As estatísticas públicas foram as primeiras medições ou mensurações que começaram a ser utilizadas, né? As estatísticas públicas, ou dados oficiais, como a gente chama, foram os primeiros dados a serem levantados com essa finalidade, tá? Os indicadores sociais, além de constituir um conteúdo informacional, né, um valor contextual baseado na teoria ou finalidade programática, ele difere das estatísticas públicas. Então, que fique bem claro o seguinte: as estatísticas públicas, elas são utilizadas para a criação do indicador. Elas, por natureza, elas revelam dados, mas é a intenção do uso desse dado que transforma essas estatísticas em indicadores, tá? Então, seria mais ou menos assim: eventos empíricos, né, da realidade social, as estatísticas públicas ou estatísticas oficiais são levantadas, informação, e por fim, as informações para análise de decisões de política pública a gente chama de indicador social. O indicador social, ele pode passar por um processo estatístico para virar uma medida específica, mas em algumas situações ele simplesmente é a medida objetiva já levantada pelo dado oficial. Mas, como eu falei anteriormente, é a intenção de uso que transforma essa estatística no indicador. A gente vai entender agora o que é um sistema de indicadores sociais. Ele é um conjunto de indicadores referentes a um determinado aspecto da realidade social ou área de intervenção programática, né? Envolve 4 etapas. Primeiramente, a criação de um conceito abstrato ou uma temática, tá? Segundo lugar, especificação das dimensões, diferentes formas de interpretação operacional do conceito, que possibilita qualificar o objeto específico. 3, obter as estatísticas públicas. E 4, eles são computados, né? Em geral, eles passam por um tratamento estatístico. Um dos modelos estatísticos muito famosos, dos mais famosos que existe para a criação de algumas das estatísticas, é simplesmente uma fração. A gente cria taxa fazendo uma fração, por exemplo, quantidade de crianças que morrem até 1 ano de idade sobre 1.000 crianças nascidas vivas. Então, você tem a taxa de mortalidade infantil e assim sucessivamente. Tem outros modelos, mas como o modelo de análise fatorial, que é um pouco mais complexo. Mas isso a gente vai mais além do que a intenção desse curso. Aqui é a ideia da construção do sistema de indicadores sociais. Preste atenção que essa é a tarefa que vocês vão desenvolver nessa subunidade 3.3. Primeiramente, a gente tem um conceito abstrato da temática social. Finalmente, a gente define as dimensões ou diferentes formas de interpretação de operacionalizar o conceito. Então, a gente vai em busca de algumas estatísticas e daí cria um indicador, mais de um indicadores, que isso que se forma, que a gente chama um sistema de indicadores sociais. Muitas vezes, quando o indicador deriva de mais de uma estatística, a gente chama em sua grande maioria, um índice composto, né? Índice ou escalas.
Então, aqui está a exemplificação, né, do sistema de indicadores sociais, bem detalhado, conceito abstrato temática, especificação das dimensões, obtenção das estatísticas públicas, combinação orientada de dados para a construção de índices, tá? Então, vem um exemplo bem claro de como se chegou, por exemplo, ao Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Primeiro, a ideia geral sobre condições de vida. Segundo lugar, quais condições a gente queria quais dimensões foi pensado que deveria entrar na ideia de criar um indicador de condições de vida, então saúde, habitação, trabalho, educação dos indivíduos.